propósito de cada um dos meus pares. Quero desejar ao governador Cristóvão Buarque, a todos os seus secretários, indistintamente, o melhor sucesso na condução do governo do Distrito Federal. E saibam que a Câmara Legislativa estará aqui discutindo todas as medidas, respaldando as medidas corretas, já que os problemas do Distrito Federal são quase infindáveis. E pesa sobre os ombros de todos nós a responsabilidade de criar alternativas e apresentar as sugestões para a construção de uma melhor sociedade, de uma sociedade mais justa, onde os excluídos não existam, onde aqueles que são detentores dos privilégios sejam afastados do processo, que tenhamos o equilíbrio social. Esse é um dos papéis do Poder Legislativo. E nós estaremos aqui, na busca da construção de uma melhor qualidade de vida no Distrito Federal. Tenho certeza que essa casa terá a oportunidade de, no processo normal, ouvir cada um dos senhores secretários, saber deles o que pretendem em relação à sua ação em cada pasta, para que possamos acompanhar, para e passo, o dia a dia e o atingir das metas, para que possamos colaborar com a elaboração de leis pela construção da sociedade que tanto sonhamos. Quero deixar a todos a satisfação e a alegria de estar aqui reiniciando os nossos trabalhos e desejar sucesso indistinto a todos. Muito obrigado. Tenho a honra de conceder a palavra à excelentíssima senhora deputada distrital Lúcia Carvalho, líder do governo nesta casa. Senhor presidente, senhor governador, membros da mesa, companheiros parlamentares, companheiros secretários, companheiros da imprensa, servidores desta casa, convidados aqui presentes. Durante os primeiros 4 anos de existência da Câmara Legislativa, tivemos que vencer muitas dificuldades. A organização estrutural deste Poder Legislativo, a elaboração do nosso regimento interno, a lei orgânica, foram momentos marcantes que consumiram boa parte dos nossos esforços. Todavia, estas realizações, ainda que relevantes, não foram suficientes para demonstrar à sociedade brasiliense a importância desta instituição. O início de uma nova legislatura traz sempre a expectativa de realizações. Temos a oportunidade de corrigir, neste próximo período, muitas das imperfeições que resultaram em momentos críticos de desprestígio para esta casa. Os eleitores do Distrito Federal depositaram em cada um de nós a sua confiança, esperando que saibamos honrar este mandato, garantindo à sociedade um poder legislativo democrático, transparente e soberano. Internamente, na Câmara Legislativa, apoiarei a elaboração de um código de ética, instrumento que servirá para punir aqueles parlamentares que adotarem condutas indignas, contrárias ao papel social que representamos. Apoiarei a reivindicação dos servidores efetivos desta casa, que reivindicam neste momento a ocupação de 50% dos cargos comissionados. Desejo que possamos realizar reformas no nosso regimento interno para que possibilite maior agilidade na tramitação das matérias, evitando assim que projetos importantíssimos, como, por exemplo, eleição direta para administradores das satélites, a gestão democrática das escolas, fiquem emperrados nas comissões desta casa, como ocorreu até o momento. Trabalharei incessantemente pelo aprimoramento da função fiscalizadora desta casa, dotando-a de instrumentos necessários para um acompanhamento vigilante das iniciativas do Poder Executivo, que será uma de nossas principais metas, e foi também fruto de um decreto legislativo nosso que nunca foi realizado.
acredito que hoje nós possamos ter da parte do nosso governador, finalmente, a entrega a cada um de vocês da senha do CIAFEM, que possa conceder a cada um de nós a vigilância daquilo que foi votado, daquilo que é arrecadado e daquilo que é gasto no governo do Distrito Federal. Convidada a ocupar a função de líder do governo, Cristóvão Buarque, desejo viver a experiência de uma nova relação entre executivo e legislativo. Uma relação marcada pela maturidade política, compromisso com os interesses da população, bem como o respeito à soberania dos poderes. Desejo também, juntamente com os líderes partidários e todos os parlamentares, trabalhar no sentido de construir um caminho de diálogo e entendimento para as soluções das divergências, que são expressões legítimas da diversidade da sociedade aqui representada. Nosso primeiro grande desafio será apurar as invasões de terras públicas através da CPI da grilagem das terras públicas no Distrito Federal. Não só neste momento, mas em todos os outros que com certeza teremos que enfrentar, nosso objetivo será sempre de aprofundar e ampliar, aceitar sugestões e realizar alianças com os parlamentares sensíveis ao caráter democrático e popular do governo, que temos a honra de representar aqui nesta casa. Da oposição, esperamos a crítica construtiva e responsável, ainda que contundente, como é próprio dos que representam e que perseguem causas nobres. Só assim teremos um poder legislativo acessível, moderno e radicalmente comprometido com a construção da cidadania e, sobretudo, para as maiorias sociais excluídas. A todos nós, aqui presentes, o meu desejo de que cada um possamos, em cada uma de nossas funções, trabalharmos incansavelmente para a construção de uma nova ordem social, nos sentindo responsáveis pela construção de leis, comportamentos e situações que possam diminuir as injustiças sociais, incluir os apartados socialmente, e aprimorar nossas instituições, democratizando-as, tornando-as transparentes. Nas nossas relações cotidianas, desejo o respeito, a fraternidade e o companheirismo daqueles que sabem que são construtores, passageiros desta história que tem muito já escrita, que já aconteceu e ainda muito a acontecer. A todos nós, muita energia, muito equilíbrio e muitas realizações. É o que eu desejo a todos, participantes do governo, oposições, companheiros da sociedade civil aqui presentes. Tenho a honra de conceder a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador João Carneiro Ulloa. Excelentíssimo senhor presidente desta augusta casa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor governador Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, excelentíssimo senhor doutor José Dimar, deputado e vice-presidente desta casa, excelentíssimo senhor desembargador José Jerônimo Bezerra de Souza, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, excelentíssimo senhor conselheiro Maurílio Silva, representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal, senhor Antônio Fábio Ribeiro, presidente da FIBRA, senhor José Zunga de Lima, digno presidente da CUT. Assumo esse microfone atendendo a gentil convite do presidente Geraldo Magela. Quase uma imposição de Sua Excelência, porque não é próprio dos representantes do Poder Judiciário se pronunciar em uma solenidade, embora a envergadura dessa que hoje aqui vemos. E é com extrema satisfação que participamos dessa festa, desse ato, porque entendemos que
também os integrantes do Poder Judiciário. Tal como preconizava Aristóteles, é um zoo político, é um animal político, que deve conviver com os concidadãos de forma efetiva, para também integrar o judiciário na vida comum do dia a dia do povo de cada comunidade. E nessa oportunidade aproveito para já responder, se me permite o eminente governador, a uma assertiva de Sua Excelência, quando do seu discurso de posse cobrar do judiciário não apenas a aplicação da lei, mas a aplicação da justiça. Respondo agora a Sua Excelência, o meu preclaro amigo Cristóvão Buarque, que o judiciário é, sem dúvida alguma, um poder destinado a fazer justiça. Aplicar lei, principalmente leis formuladas sem muito critério, é difícil. É difícil porque, normalmente, somos mal compreendidos. E explico em ligeiras palavras o porquê, digamos, da lentidão da justiça. O que muitos, especialmente e até mesmo os senhores jornalistas, desconhecem é que o judiciário não fabrica as leis. A lei é instrumento realizado pelo Poder Legislativo e, de vez em quando, também com a cooperação do Poder Executivo. Nós, do Judiciário, apenas aplicamos a lei. E ao formular os melhores augúrios aos senhores eminentes deputados, que hoje iniciam mais uma legislatura, quero dizer às Suas Excelências, em especial, que o judiciário local muito precisa do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal e da Câmara Legislativa. Padecemos uma visceral dificuldade decorrente da falta de sensibilidades dos poderes da República, que sempre e quase sempre procuram minimizar a importância do terceiro poder do Estado. E por isso mesmo, e daí advém as nossas dificuldades. Não temos espaços físicos, não temos infraestrutura humana necessária, e difícil é o recrutamento de juízes através do concurso público, porque os parcos vencimentos não convidam os verdadeiros bacharéis capacitados a vivenciar uma eternidade com a enormidade do processo. Vou citar apenas um exemplo, mas não quero ser enfadonho. Temos criadas, por lei, 25 varas cíveis no Distrito Federal. Há 4 anos. Dessas 25, temos apenas 10 varas instaladas, ou seja, um juiz cível trabalha por 2 juízes e meio. Isso acarreta, obviamente, uma lentidão exasperadora nos trabalhos forenses. Na área criminal, a mesma dificuldade ocorre, e principalmente no que de interesse maior do Estado local, também as varas da Fazenda Pública restringem-se à metade daquilo que foi criado por lei, a última de 4 anos atrás. E não temos como instalar. Então, ao dirigir-me a vossas excelências,
eu espero uma compreensão extremada dos senhores e do senhor governador para fazermos do Distrito Federal um exemplo de justiça célere e efetiva e, acima de tudo, que não seja mero aplicador de lei, mas, acima de tudo, um poder de eficiente produção de justiça. E essa, senhor governador, é a tônica dessas palavras que eu queria dirigir diretamente a Vossa Excelência. Pertencemos, pelo menos eu, desembargador Jerônimo, a uma geração de frustrados. Quando eu disse que nós éramos também um zoopolítico, eu quero dizer da frustração em que temos todos do fato de não podermos estar também a disputar, a conviver num pleito eleitoral. Somos de uma geração marcada pelas frustrações e pelo corte nos nossos ideais. Então, sabemos perfeitamente o que constitui a vocação política e a vontade política que domina os senhores provenientes dos vários matizes ideológicos, sem distinção. Aqui no Distrito Federal, creio eu, e tenho certeza disso, que convivemos o Poder Judiciário com um governador de grande envergadura moral e intelectual e com essa juventude toda disposta a trabalhar. Vemos nessa Câmara Legislativa, onde deparamos com o jovem Miqueias e tantos outros, com um empreendedor igual a Luiz Estevão. E, afinal, a todos aqui dedicados, direcionados à devoção ao Distrito Federal. Quero, portanto, augurar-lhes a mais feliz da legislatura, ao lado desse governador que muito promete em defesa do Distrito Federal, dos cidadãos do Distrito Federal. E o judiciário local, podem crer, não é uma casa fechada. O juiz não é um homem sisudo, como muitos pensam, mas somos todos abertos ao diálogo, à convivência, para, inclusive, podermos melhor instruir as nossas decisões, sentindo de perto o pulsar do coração do homem, do povo de Brasília. As promessas não são muito agradáveis nessa revisão constitucional ao judiciário, sempre colocado como bode expiatório. Mas sei perfeitamente que os cidadãos do Distrito Federal estarão irmanados conosco na defesa do judiciário, porque se não há democracia sem legislativo, podemos também afirmar que não há defesa da cidadania sem o Poder Judiciário. Agradeço ao eminente presidente a oportunidade que me deu de conversar com os senhores. Muito obrigado e sejam felizes. Tenho a honra e a satisfação de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Em meu nome pessoal e em nome de todo o povo do Distrito Federal, eu quero dizer a vocês, em meu nome e em nome do povo, de todo o povo do Distrito Federal, a cada um dos senhores 22 deputados e 2 deputadas, que nós todos, de hoje até 98, vamos olhar o que acontece nessa casa, da mesma maneira que o que acontece no governo, para ver
comprovarmos, todos juntos, o que juntos fomos capazes de fazer pelo povo do Distrito Federal. Em meu nome pessoal e em nome de todo o povo de nosso Distrito Federal, eu quero desejar a cada um pessoalmente, não apenas muito trabalho, muita criatividade e muita rigidez nos princípios, pouquíssimo ou nenhum preconceito nas discussões, eu quero desejar que consigam construir e vão ter no governo um auxiliar, um Distrito Federal melhor. Desejo também a cada um dos senhores e as duas senhoras deputadas muita felicidade, que façam isso com prazer, que façam isso com gosto, que façam isso usufruindo de cada um desses dias que terão daqui pela frente com o privilégio, a sorte de representarem cada uma parte do povo do Distrito Federal. Senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Magela, meu querido amigo, demais autoridades presentes, há 4 anos, ou há um mês atrás, 31 dias atrás, aqui nessa tribuna, quando assumi o cargo de governador do Distrito Federal, eu disse que era com muito orgulho um governador pessoalmente militante do Partido dos Trabalhadores, mas que eu era um governador de todo o povo do Distrito Federal e que governaria para esse povo e, portanto, respeitando cada um daqueles deputados eleitos por esse povo. No meu governo não vai haver discriminação de um ou outro deputado. Não vai haver preconceito contra uma ou outra legenda. Vamos estar abertos a qualquer discussão, a qualquer pronunciamento, ao ouvir qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer proposta, venha de qual deputado, venha de qual partido vier. Eu quero que saibam que, se não temos nenhum preconceito, temos princípios. E é em nome desses princípios que hoje eu trouxe a primeira mensagem do governo para a Câmara Legislativa. A mensagem que tem que trazer, o que chama-se plano de governo, nós trouxemos como mensagem a confirmação de tudo aquilo que defendemos na campanha, deputado. Quebrando uma tradição de governos que se elegem com um plano e governam com outro, nós apresentamos praticamente o mesmo, mudada apenas a forma, escrita com a necessária elegância que exige o poder legislativo. Esta é a mensagem que nós hoje enviamos. Segundo, quero dizer, aproveitando essa solenidade, que para mim é simbólica e não um ato político ainda, que vai começar depois, eu quero trazer e entregar ao senhor, como presidente da Câmara, a chave de todas as informações que nós temos de quanto, como e onde o governo do Distrito Federal gasta o dinheiro do povo do Distrito Federal. Isso eu passo às suas mãos. Obviamente, como um político, eu não vou agradecer as palmas que recebi, mas eu fiz isso por obrigação. E peço desculpas que isso não tenha sido feito anos atrás, porque o povo tinha direito de saber aonde foi cada um centavo de quanto ele gastou nos últimos anos. Cada um dos senhores deputados vai receber a senha, as informações, os detalhes das mãos do secretário da Fazenda, companheiro também de vocês, em licença, o Asni Derruri. Claro que vai haver um tempo para o aprendizado do detalhamento. E eu peço que seja o mais rápido possível, para que nós possamos dar essa senha não apenas aos senhores deputados, mas a qualquer cidadão do Distrito Federal que quiser saber para onde vai o seu dinheiro e que queira e que possa, com isso, influir para onde irão todos os recursos posteriores. Se isso é uma obrigação, eu queria cobrar dos senhores deputados algo em troca desta obrigação que estou cumprindo. Por favor, policiem o governo. Não usem isso apenas como um ato simbólico. Fiscalizem, alertem, digam onde é que estamos gastando muito. Nós precisamos poupar, precisamos de austeridade. Ajudem-nos nessa austeridade. Influam na definição das prioridades. Evitem que gastemos dinheiro equivocadamente e com destinos que não são aqueles que o povo espera. Porque eu disse e reafirmo, este governo vai fazer tudo para não errar, mas ele vai errar sim.
porque só não erra quem nada faz. Então, tentem diminuir, junto conosco, os nossos erros. A terceira coisa, que para mim também tem uma finalidade simbólica, e é a única outra coisa que nós estamos encaminhando desde já, porque hoje é um dia simbólico, é a proposta de revogação da lei chamada enfiteusia, que nos últimos minutos da legislação passada foi aprovada, e que nós consideramos que foi um grave equívoco, tentando lesar o povo do Distrito Federal. Essa proposta já foi encaminhada. E, enquanto ela é discutida, nós vamos cumprir nossa obrigação. Nossa obrigação é por ordem no uso da terra do Distrito Federal, especialmente a terra pública. E se daqui a 4 anos eu quiser que digam, eita governo bom, eu quero que digam, eita governo forte, capaz de enfrentar os grileiros e os especuladores. Se em algum momento alguém confundiu bondade com fraqueza, precisa olhar melhor o dicionário. Este é um governo que vai zelar pela bondade na relação com o povo, mas vai zelar com firmeza. Isso eu garanto a vocês. Mas firmeza com respeito aos cidadãos. E é por isso que eu presto conta a vocês. Ontem tivemos que usar a firmeza. Tivemos uma decisão correta. E pelas informações que eu tive cedinho hoje, e que eu confirmei aqui, ela foi feita com respeito a todos os cidadãos que ali estavam, ainda que fora da lei. A informação que eu tenho, que vem do capitão Volney, do coronel Paulo César, é de que uma pessoa foi arranhada e prestou na 26ª delegacia, prestou uma queixa contra isso. Essa pessoa tem todo direito, e nós vamos analisar até mesmo um arranhão. Agora, não vamos deixar de fazer isso outra vez, quando for preciso. O jornal, inclusive, Correio Brasiliense, elogia a maneira como foi feita, e eu quero aqui elogiar, na figura do coronel Cavalcante presente, o trabalho que a Polícia Militar fez. Nós vamos continuar fazendo o trabalho que é preciso. Se em algum momento, e vai acontecer, houver falhas, como, por exemplo, se por acaso alguém tiver o braço quebrado, eu pedirei desculpas. Se não puder andar, eu vou visitá-lo. Se ele puder andar, eu convidarei para vir conversar comigo no Buriti. E peço desculpas pelo que ele passou, mas não pedirei desculpas pela decisão que eu tomei em nome do povo do Distrito Federal. Agora, se essa decisão foi equivocada, estou disposto a ouvir, discutir e corrigir. Para isso, eu preciso dessa Câmara. Me ajudem a corrigir os erros. Agora, não me peçam para ter um governo fraco. Não me peçam para ter um governo que não cumpra os compromissos que eu assumi na campanha. Deputado Magela, nós temos que discordar, governo e Câmara, e ainda mais com os deputados, mas não podemos discordar numa coisa, a verdade e o compromisso com o povo do Distrito Federal. Do meu lado, os senhores vão ter isso, as senhoras vão ter isto. Eu gostaria de também dizer, daqui a alguns anos, que eu tive isso dos senhores. E digo mais, o povo inteiro do Distrito Federal vai ficar de olho, querendo ter isso dos senhores e das senhoras. E, em nome desse povo, eu vim aqui e digo isso aos senhores. Excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça João Ulloa, excelentíssimo presidente do Tribunal Eleitoral Dr. José Jerônimo, excelentíssimo representante do Tribunal de Contas, conselheiro Maurílio Silva, ilustríssimo senhor Antônio Fábio, em nome de quem saúdo a todo o segmento empresarial presente desta casa e da nossa cidade, ilustríssimo senhor José Zunga, presidente da Central Única dos Trabalhadores, em nome de quem saúdo a todos os sindicalistas presentes e a todos os sindicalistas do Distrito Federal, meu colega José Edmar, a quem transmito a minha solidariedade
pelos ataques que vem sofrendo e apresento aqui o compromisso e o pedido do deputado Zé Edmar para que na CPI, que devemos instalar rapidamente, as denúncias feitas contra ele sejam as primeiras a serem apuradas a partir de uma solicitação pessoal sua, já me entregue há vários dias nesta casa. Saúdo a todos os meus companheiros deputados distritais, companheiras deputadas distritais, deputados federais aqui presentes, secretários de governo, administradores regionais, demais autoridades, funcionários da Câmara Legislativa e demais cidadãos convidados. Iniciamos hoje os trabalhos da segunda legislatura da nossa Câmara. Acredito ser desnecessário discorrer agora sobre as lutas empreendidas pelos segmentos democráticos da população de Brasília para a conquista da autonomia política de nossa cidade. Mas seria um crime contra a história, principalmente, não prestar minha homenagem a todas as pessoas que empunharam esta bandeira. Não citarei qualquer nome para não cometer injustiças ou até mesmo parecer parcial, mas deixo registrado o reconhecimento a todos os que foram agentes desta luta, principalmente aqueles que doaram parte de seu tempo e muito de suas próprias vidas, para que neste momento pudéssemos estar realizando esta sessão. E o faço como alguém que pôde participar destes dois momentos, o da reivindicação e o da conquista. Sei dos desafios que estão colocados para nós. A população brasiliense não deseja ver esta casa envolvida em discussões internas, alheia às grandes questões da cidade que exigem respostas imediatas. Sei, por exemplo, que os trabalhadores estão aguardando, de todos nós, debates e projetos que contribuam para a superação do desemprego. Mas sei também que os empresários aguardam o momento de participar de discussões sobre as fontes de financiamento para a geração de empregos. Inúmeros são os assuntos que demandarão desta casa, principalmente como Casa de Lei, empenho, dedicação e intenso trabalho. Poderei citar apenas como exemplo a situação da terra desdobrada pelos condomínios, a ocupação dos espaços comerciais, a função das áreas rurais. Entre muitos outros problemas de elevada significação sobre os quais deveremos nos debruçar, estão a situação das crianças que vivem nas ruas, o caos em que se encontram os sistemas de saúde, educação e segurança públicos. O endividamento do Distrito Federal é outra questão que também requer debate prioritário nesta casa. Cito apenas estes exemplos, mas poderia listar tantos outros, para demonstrar que estamos ciosos das nossas responsabilidades, das quais não arredaremos 1 milímetro sequer. É evidente que a solução para muitos destes problemas estará diretamente ligada a ações do Poder Executivo. Mas temos certeza de que o empenho do poder que representamos enriquecerá o debate e agilizará a construção das alternativas para a superação de eventuais dificuldades. Empenhar-me-ei para que nossa instituição se abra para a sociedade e dialogue diretamente com ela. Desejo propor a meus pares a alteração da lógica de funcionamento das comissões permanentes desta casa, fazendo com que elas possam buscar na sociedade, fonte original do poder, a inspiração para o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, estarei propondo a alteração do processo legislativo, a fim de proporcionar maior agilidade na apreciação dos projetos. Devemos reformular todo o nosso regimento interno, para o que já estou criando comissão específica. Reafirmo que não permitirei que questões internas, por mais importantes que sejam, se tornem os principais debates a serem aqui realizados. Não seremos negligentes com a organização da casa, nem deixaremos de dar encaminhamentos a estas demandas, mas não resumiremos o nosso trabalho ao trato desses assuntos. Dirijo-me também ao senhor governador, chefe do Poder Executivo, para dizer que nosso desejo é estabelecer entre os dois poderes uma relação respeitosa,
com autonomia e independência. A Câmara Legislativa estará sempre pronta a participar dos debates que busquem a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Sei que o atual governo tem esta como sua meta principal. Portanto, os interesses dos dois poderes se confluem, entendo eu, com os interesses do povo do Distrito Federal. É nossa obrigação buscar o entendimento e a convivência harmoniosa. Conheço as posições do senhor governador sobre as relações entre os poderes e a sua defesa da autonomia desta casa. Isto, sem dúvida, facilitará o nosso trabalho, porque todos os deputados desejamos uma relação de respeito ao papel que cada poder deve cumprir. Tenho certeza que as nossas preocupações encontrarão eco junto ao senhor governador. Ao Judiciário, reservo uma declaração muito simples, porém absoluta em seu teor. Esta casa terá o mais profundo respeito pelo trabalho e pelas decisões desse poder. Reafirmo a disposição de contribuir naquilo que for possível, no sentido de melhorar as condições para o desempenho de todas as suas atribuições. Aos funcionários desta casa, externo a minha convicção de que o seu empenho no aperfeiçoamento do nosso trabalho é, antes de tudo, uma declaração de compromisso com esta cidade e reflete a consciência de cidadania presente em cada um de vocês. A todos aqui presentes, reafirmo os compromissos de lutar para que esta Câmara represente os interesses coletivos, rompendo com a lógica da defesa dos interesses grupais. Reservo minhas últimas palavras aos meus pares, caros deputados e deputadas distritais. Ao assumir a presidência desta casa, assumi também o compromisso de defendê-la e de construir uma nova imagem. Reafirmo este compromisso, mas alerto que ele não é e não será superior ao compromisso que tenho com o Distrito Federal. Ninguém ouvirá de mim uma defesa da Câmara que se choque com os interesses populares. Não serei o paladino do corporativismo, nem defenderei interesses pessoais ou partidários. Ao mesmo tempo em que deixo este alerta, externo também minha convicção de que o compromisso e a visão aqui manifestados não constitui posição individual. Quero crer que este é o sentimento de todos os parlamentares distritais. Finalizo deixando minhas saudações às autoridades presentes e ao povo do Distrito Federal, com a firme certeza de que nosso trabalho nesta legislatura há de honrar a luta daqueles que tanto se empenharam pela democracia em nosso país e, em especial, pela instalação desta casa. Com estas palavras, declaro aberta a segunda legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal e encerrada esta sessão. Muito obrigado.